Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos agora ao segundo dia, né? E é na parte da tarde do nosso congresso inter, interinstitucional, difícil até dizer, do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bem, seguindo aqui o protocolo da escola, vou inicialmente fazer minha autodescrição e também dizer quem sou, né? Sou uma mulher branca, de cabelos claros, tingidos, armação de óculos clara, maquiada, tenho um fundo, uma bandeira do Brasil. Sou juíza titular de vara aqui da capital do Rio de Janeiro, do Tribunal Regional do Trabalho, e presidente da Associação dos Juízes do Trabalho. E nessa qualidade aqui estou como mediadora desse painel, nesse congresso tão enriquecedor que tem sido umas palestras fantásticas, inclusive desde ontem, dentro do possível, temos tentado acompanhar, né? Então, nesse sentido, primeiramente, né, para dizer que esse painel específico cuida das reclamações constitucionais 46.443, do ministro Roberto Barroso, relator ministro Roberto Barroso, e 54.197, do ministro Dias Toffoli. E toda essa nossa temática, na verdade, ela, no dia de hoje, né, ela cuida da questão do vínculo de emprego e a fragmentação da competência material. Nesse congresso, que cuida da temática das reclamações constitucionais como um todo. Tá? E esse painel, né, nós teremos, estamos honradíssimos aqui de estar mediando com a procuradora Maiana, que já vou apresentar, nosso desembargador Rildo, mas antes disso também queria agradecer e parabenizar a escola, não só pela escolha do tema, que tem sido realmente algo enaltecido por todas as instituições, Ministério Público, OAB, Poder Judiciário, estudiosos do direito como um todo. Agradecer ao desembargador Leonardo Pacheco especificamente a oportunidade de aqui estar mediando essa questão de tanto relevo, mas antes eu vou pedir vênia aos nossos palestrantes, porque assisti a palestra do ministro Evandro ontem e fiquei muito satisfeita, porque ele trouxe à baila algo que me é muito caro, que é a questão do prius metodológico, né? Ele trouxe na palestra dele algo que nós temos em todos esses contextos de reclamações constitucionais, de precedentes judiciais, enfim, de aplicabilidade do direito, pensarmos na questão do prius metodológico. E agradeci muito ao Evandro por essa questão. Então, eu peço só rapidamente contextualizar isso, porque fui aluna do professor Caixeira Neves, que cuida, né, do prius metodológico e tem muita pertinência temática com todas essas questões do direito em si, né? E ele diz: o direito não é apenas um sentido a compreender, para além disso, e antes de mais, uma validade, uma axiológica normatividade, que só se pode atingir e assumir pelos seus constitutivos fundamentos, também axiológicos normativos. A realização concreta do direito, e aí eu digo direito com D maiúsculo, não se cumpre apenas por uma compreensão significante da sua normatividade. Convoca um problemático, concreta decisão normativa judicativamente fundada. Não se trata aí de um tão só correto compreender, mas de um justo decidir. Concreta, justeza, problemática, normativa. E a questão do prius metodológico, do caso concreto, dos casos concretos, a concretude dos fatos, né? E aí, então, fazendo esse pequeno adendo, esse pequeno acréscimo, eu passo a palavra, primeiramente, à nossa procuradora Maiana Macedo Fernandes da Silva, me corrija, doutora, se estiver algo equivocado, procuradora do Trabalho em Nova Iguaçu, especialista em Direito Processual e Material do Trabalho pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrando em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
me foi passado com a palavra, uma grande honra tê-la aqui. Muito obrigada pela apresentação, doutora Patrícia, muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É, vou iniciar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tamanho PP, meia-idade, cabelos encaracolados acima dos ombros, com luzes douradas e olhos castanhos. Estou vestindo um blazer verde em alusão ao Abril Verde, né? Trabalho seguro do TRT, né? E da gente, a nossa Codemate, nossa querida Codemate. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite, na pessoa do procurador-chefe, meu amigo Fábio Vilela, para participar desse congresso realizado em parceria entre o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. É uma honra estar aqui ao lado da mediadora, doutora Patrícia Medeiros, presidente da Jutra, e do doutor Rildo, desembargador, cuja assessora, Luciana Menegatti, é uma amiga muitíssimo querida, tá, doutor Rildo? Não podia deixar de registrar. Estamos aqui para falar de um tema muito caro, que é a competência da Justiça do Trabalho por meio das reclamações constitucionais. Nesse painel, né, de 46.443 e 54.197. A reclamação 46.443 foi de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e teve como objeto uma decisão proferida no âmbito do nosso querido Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, né? Enquanto que a reclamação 54.197 foi de relatoria do ministro Dias Toffoli e decorreu de uma decisão proferida pelo TRT de Pernambuco. As duas reclamações tiveram como objeto a decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada na ação direta de constitucionalidade número 48, cuja relatoria também foi do ministro Luiz Roberto Barroso. Nessa ação, questiona-se alguns dispositivos, alguns artigos da Lei 11.442 de 2007, que trata sobre o transporte rodoviário de cargas. É importante que comecemos com uma breve contextualização. Em 2007, foi promulgada a Lei número 11.442. Em abril de 2020, foi proferida a decisão na ADC 48. Em 2002, foi sentenciado o agravo regimental na reclamação 46.443. E, em seguida, veio a reclamação 54.197, né? A lei em questão, como já mencionado, ela trata do transporte rodoviário de cargas por meio de terceiro, né? Por terceiros mediante remuneração. Essa lei, ela traz algumas figuras. O TAC, que aqui não é o termo de ajuste de conduta, mas o transportador autônomo de cargas. A empresa de transporte rodoviário de cargas e a cooperativa de transporte rodoviário de cargas. A lei prevê, em seu artigo 2º, parágrafo 1º, alguns requisitos para que o motorista possa se enquadrar como TAC, né? Ou seja, como um transportador autônomo de cargas. E quais são esses requisitos previstos pela lei? Né? O TAC, ele deverá ser proprietário, coproprietário ou arrendatário de pelo menos um veículo automotor, né? Deverá ter esse veículo registrado em seu nome, no órgão de trânsito como um veículo de aluguel. E, além disso, ele deverá ter uma experiência de pelo menos 3 anos de atividade, ou ter sido aprovado num curso específico. O artigo 4º da lei, 11.442, dispõe que o contrato de transporte celebrado entre a empresa de transporte de cargas e o transportador autônomo de cargas deverá definir a forma como será prestado o serviço. Eu acho curioso esse dispositivo, né? Porque se você tem um contrato, é evidente que esse é o objeto principal do contrato, né? Estabelecer como vai se dar aquela prestação de serviços e também os valores remuneratórios devidos a título dessa prestação, né? Um outro ponto interessante da lei é que o TAC ele pode ser agregado ou independente. Então, tem duas espécies de TAC, né? Ou seja, desse transportador autônomo de cargas. O TAC agregado, ele coloca seu veículo ou de sua posse a ser dirigido por ele próprio
ou por um preposto a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa, né? E o TAC independente, ele presta serviço em caráter eventual e sem exclusividade, mediante um ajustamento de frete a cada viagem, né? Então, o pagamento do serviço se dá por cada viagem. Além disso, a Lei 11.442 prevê, no seu artigo 5º, que a relação entre o TAC e a transportadora terá natureza comercial e não ensejará, em hipótese alguma, a caracterização do vínculo de emprego. Está expressamente disposto na lei. A lei ainda possibilita a terceirização na atividade fim, já que é uma empresa transportadora que pode contratar autônomos ou cooperativas para realizar o transporte da mercadoria, né? E, por fim, o artigo 18 da lei prevê que prescreve em um ano, a pretensão para reparação dos danos decorrentes dos contratos de transporte. É interessante perceber que o artigo 206 do parágrafo 5º, né, do Código Civil, prevê que prescreve em 5 anos a pretensão dos profissionais liberais em geral, né, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado esse prazo a partir da conclusão dos serviços, né, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Né? Então, igualmente, também não vai se aplicar aqui o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, que prevê o nosso clássico prazo prescricional no âmbito trabalhista, né? 5 anos após o término do contrato de trabalho, limitado a 5 anos de contrato, né? Limitado a 2 anos após o término do contrato. Então, resumindo, a lei possibilita expressamente a terceirização na atividade finalística, cria a figura dos transportadores, inclusive especificando os modos pelos quais poderá ocorrer a prestação dos serviços, afirma que não haverá o vínculo de emprego em hipótese alguma, né, porquanto a relação entre o transportador e o tomador é de natureza comercial e, né, como última disposição aqui, né, que mais nos interessa, informa que o prazo prescricional vai ser de 1 ano. E a lei, é claro, é muito mais abrangente que isso, né? Uma lei que tem outros dispositivos, não são apenas esses, né? A título de exemplo, me chamou muita atenção que a lei estabeleceu que os valores pagos pelos serviços prestados devem ser depositados na conta bancária do transportador. Achei um dispositivo incomum para uma legislação, porque normalmente o legislador não se preocupa com a forma pela qual vai se dar o pagamento, se com título de crédito ou se com depósito em conta bancária, mas a lei traz aqui esse tipo de preocupação. Essa ação ela foi ajuizada pela Confederação Nacional de Transportes, sob o fundamento de que a Justiça do Trabalho, sem declarar a inconstitucionalidade da lei, estava afastando a sua aplicação. Né, segundo as informações constantes do relatório do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, as decisões da Justiça do Trabalho estariam negando a aplicação da norma sob os seguintes fundamentos: a terceirização seria ilícita, o legislador ordinário não poderia predefinir uma relação como autônomo sem considerar em concreto a existência ou não do vínculo de subordinação, sob pena de se violar o valor social do trabalho e a proteção do emprego, e, verificados os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, seria imperioso o reconhecimento do vínculo de emprego. Então, esses seriam, digamos, os argumentos utilizados pela Justiça do Trabalho que ensejaram, né, o ajuizamento da ADC 48. A ADC foi julgada procedente por maioria, né? E todos os dispositivos, então, foram declarados constitucionais. Houve divergência da ministra Rosa Weber, Edson Fachin e também do ministro Ricardo Lewandowski. A ANPT, que é a Associação Nacional das Procuradoras e Procuradores do Trabalho, e a ANAMATRA, ajuizaram também uma ADI,
né, sobre as mesmas questões objeto da ADC. Em princípio, essa teve o seu segmento, essa ADI teve o segmento negado pelo relator em razão da ausência de pertinência temática dos requerentes com a matéria. Né? As associações agravaram regimentalmente, o agravo foi provido e a ADI, consequentemente, foi julgada improcedente, né? Contrário senso da ADC. No voto do relator, não se enfrentou efetivamente a questão da primazia da realidade. No plenário, todavia, essa discussão veio à tona trazida pela ministra Rosa Weber. E, na oportunidade, o ministro Barroso informou que uma situação não se sobrepõe à outra. E assim ele se manifestou, abro aqui aspas. Presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a lei. Mas a lei claramente define o que é transportador autônomo. É aquele dono do seu negócio. Em seguida, acrescenta, né, o ministro, se a hipótese que se puser concretamente for a de que alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o ministro Fachin, né? Eu concordo, mas se não for essa hipótese, não incide a lei. A hipótese que está prevista na lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do ministro Fachin de explicitar isso. Mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade dessa malversação, salvo hipótese de fraude. Né? Então, no âmbito da ADC, a decisão não abrangeu a questão da competência da Justiça do Trabalho, né? Tendo o próprio relator informado que, em caso de fraude, não se aplicariam as disposições da Lei 11.442 de 2007. Né? Na ADC foi feito um breve histórico, né, sobre os modelos de produção. Há no voto considerações em relação à competitividade do Brasil diante de tantos países que terceirizam com mais ou com menos limites, né? E assim, cabe então, né? Decidiu-se que cabe então à empresa transportadora de cargas decidir como estruturar a sua atividade, podendo se valer do motorista empregado, né? Cuja atividade é regulamentada a partir do artigo 235A da CLT, ou do TAC, em momentos de pico, por exemplo, está na decisão. A constitucionalidade da terceirização, ademais, já tinha sido resolvida desde a DPF 324. Né? Em seu voto, o ministro informa que as categorias previstas na lei 11.442 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista lá no 235A seguinte da CLT. Haveria, então, a possibilidade dos dois tipos de contratação, né? A do motorista empregado e a do motorista autônomo, e cabe à transportadora decidir a que tipo de contratação se valer, né? Em cada momento da sua atividade econômica. O TAC, ele pode ser independente, né? Como eu disse um pouquinho mais na frente, prestando serviços de forma esporádica e cobrando por cada frete realizado. Mas o TAC, ele também pode ser agregado, né? E esse se diferencia do motorista empregado profissional porque dirige o seu próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de um preposto seu, por expressa determinação legal. Então, afirmou o ministro Barroso, né, em seu voto, que não estariam presentes, portanto, a pessoalidade e a subordinação, nesse contexto do TAC. Mas nós sabemos que os requisitos da relação de emprego são analisados casuisticamente, ou seja, diante de cada caso concreto, como se dá a prestação de serviços efetivamente em cada situação apresentada. Porque não podem estar presentes, porque assim, porque podem estar presentes os requisitos da lei 11.442, até porque são requisitos bastante formais, né, como ser arrendatário de um veículo, né, ter um curso específico, ou ter 3 anos de experiência, ter esse veículo cadastrado nos órgãos competentes como um veículo de aluguel, mas isso não impede necessariamente que o trabalho se dê de forma pessoal e subordinada, né? E a essa conclusão não se pode chegar abstratamente, mas apenas analisando cada caso.
Além disso, como já mencionei antes, a ADC tratou da possibilidade de terceirização da atividade fim e pela constitucionalidade do prazo prescricional de 1 ano, para que se exerça a pretensão do pagamento dos valores devidos pelo serviço de transporte realizados. Então, né, o artigo 7º está fora aqui da possibilidade de aplicação pela lei. Né? O prazo prescricional de 1 ano, assim, na minha concepção, é um prazo muito exíguo, né? Considerando que esses motoristas eles podem trabalhar viajando. Mas isso não é o nosso objeto aqui da palestra, né? Então, o nosso enfoque são as reclamações, ou seja, a competência da Justiça do Trabalho. E, como dito, a ADC não tratou sobre a competência. Quando a questão foi trazida à lume pela ministra Rosa Weber, o relator deixou claro que não se estava a falar de situações de fraude. Mas quando as reclamações constitucionais foram veiculadas, reconheceu-se que não caberia à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que tratassem desse tema. O que isso significa? Né? Constou, assim, no voto do agravo regimental na reclamação constitucional. E se eu falar reclamação trabalhista, é por força do hábito. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442, de 2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração do vínculo trabalhista. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela justiça comum. Somente nos casos em que a justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Então, é isso que constou lá no voto da reclamação, né, de relatoria do ministro Barroso. O STF determinou, portanto, uma inversão da competência, porque se está a alegar a fraude, a competência caberia, primeiramente, à Justiça do Trabalho. E, em seguida, ou seja, caso não preenchidos os requisitos da relação de emprego, a causa deveria ser tratada pela Justiça Comum. Agora, a lógica se alterou. Então, deve a ação ser ajuizada na Justiça Comum, ainda que a alegação seja de fraude, e que se requeira o reconhecimento do vínculo de emprego. A Justiça Comum vai verificar se estão preenchidos os requisitos da Lei 11.442, ou seja, né, se o motorista possui um veículo, tem curso específico, está com o veículo lá devidamente cadastrado. Se os requisitos estiverem preenchidos, então, ainda que exista subordinação, né, ou pessoalidade, haverá o reconhecimento da relação de emprego ou não haverá? Né? Importantíssimo, e foi curioso, porque eu recebi uma sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que a ação foi ajuizada na Justiça do Trabalho, a ação foi, aí teve a reclamação, com base na DC 48, o Supremo mandou ir para a Justiça Comum, foi para a Justiça Comum, o juiz de direito reconheceu o vínculo e mandou para o seu trabalho, né? Então, assim, a gente está chegando nesse ponto. É importantíssimo, então, a gente lembrar, primeiro, né, porque assim, parece que a gente, enfim, já são tantas competências da Justiça do Trabalho, né, que vão sendo tolhidas, que a gente até esquece, mas o artigo 114.1 da Constituição Federal utiliza o termo relação de trabalho e não relação de emprego, para definir a competência dessa justiça especializada. Então, assim, ausentes requisitos da relação de emprego, desde que houvesse um pedido subsidiário, a Justiça do Trabalho já julgaria os pedidos decorrentes do contrato de transporte. A concentração do julgamento iria ao encontro não apenas da redação literal do artigo 114.1, mas também do acesso à justiça, consagrado no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Né, porque a prática de precisar ajuizar uma nova ação dificulta muito o acesso efetivo à justiça. A decisão tomada já são 2 tokens, né? Assim, a gente já entra em várias questões práticas, assim, né? Às vezes o advogado não faz as 2 ações, então, efetivamente, há mesmo uma dificuldade de acesso à justiça.
A decisão tomada na reclamação constitucional valoriza o formalismo em detrimento do princípio da primazia da realidade. Preenchidos os requisitos da lei, não importa efetivamente como se dá a prestação dos serviços. Essa decisão viola toda a teoria do direito do trabalho, que tem como base a proteção de quem coloca a sua força de trabalho à disposição de outrem, com subordinação e pessoalidade. Quem presta serviços a outrem nessas condições tem direito à proteção social. E, na verdade, o caput do artigo 7º da Constituição prevê que esses direitos, esses direitos a todos os trabalhadores, mas a gente já se utiliza de uma interpretação restritiva, aplicando esses direitos apenas aos empregados, a essa espécie de trabalhador. Né? Além disso, assim, em termos práticos, a Justiça Comum verificará se estão preenchidos os requisitos da lei. Se preenchidos os requisitos da lei, não é possível ocorrer a fraude? A fraude, ela não se caracteriza justamente quando o arcabouço jurídico ele é utilizado para dar uma aparência de algo que, na verdade, não é? Ou seja, né, para parecer que se trata de uma relação comercial, quando, na verdade, se trata de uma relação de emprego, e mais, se na petição inicial houver alegação de fraude naquela relação, essa alegação será analisada pela Justiça Comum. Nesse sentido, né, o artigo 489-4 do Código de Processo Civil, que prevê que deverão ser enfrentados os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Como fica essa situação, né? O advogado vai, não, mas eu estou pedindo aqui um vínculo de emprego, tão preenchido, mas é fraude. O juiz da Justiça Comum, ele vai enfrentar esses argumentos ou não? Né? A gente viu que sim, né? Porque lá, enfim, pela decisão, enfrentou e mandou para a Justiça do Trabalho. Mas isso viola completamente, frontalmente, a competência da Justiça do Trabalho, né? O artigo 114.1 da Constituição Federal. Então, a determinação de que a competência inicialmente seja da Justiça Comum vai contra a própria lógica constitucional. E mais, esvazia sobremaneira o artigo 7º da Constituição Federal, que vem sendo esvaziado, aliás, com muita frequência. Os argumentos trazidos pelo ministro relator na DC 48 são no sentido de que o TAC, né, o Transportador Autônomo de Cargas, possui seu próprio negócio e que a terceirização na atividade fim é possível em razão da livre iniciativa, estabelecida no artigo 170 da Constituição Federal. Eu não discordo. Eu entendo que a sociedade empresária deve sim organizar a sua atividade econômica e é justamente daí que surge a alteridade. O que não é possível é concordar no sentido de que essa liberdade seja ampla e restrita. Quando escolhemos que a atividade econômica se dê de uma determinada forma, arcamos com as consequências dessas escolhas. A atividade econômica pode se organizar da forma como convier, porém, não em detrimento dos direitos sociais quando preenchidos os requisitos legais. Quanto maior a liberdade, maior o grau de responsabilidade. Nesse sentido, eu peço licença para ler um pequeno pedacinho do voto divergente da ministra Rosa Weber na ADC 48, né? E disse ela: digo eu, em verdade, os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência não são valores em si mesmos. Ao contrário, na complexa realidade cotidiana da sua mutualidade, a necessária equiponderância entre o exercício da liberdade econômica e o valor social do trabalho, à luz dos artigos 1º, inciso 4 e 170 da Constituição Federal, como valor máximo do Estado democrático para o desenvolvimento da ordem econômica e financeira, representa a chave hermenêutica para a concretização da dignidade do trabalhador. O exercício legítimo da liberdade condiciona-se ao enobrecimento da força de trabalho. E nas palavras de Luiz Roberto Barroso e Ana Paula de Barcelos, aí a ministra abre aspas, e ela cita um trecho, né, do livro, de um artigo, né, escrito pelo professor Luiz Roberto Barroso e pela professora Ana Paula de Barcelos, chamado Os Valores Sociais da Livre Iniciativa, que consta no livro Comentários à Constituição do Brasil, cujo organizador é o nosso querido
JJ Gomes Canotilho, né? E aí ela abre aspas. A reunião das duas figuras em um só inciso implica, ou seja, agora quem está escrevendo é o Barroso e a Ana Paula de Barcelos, né? A reunião das duas figuras em um só inciso implica não apenas a igual dignidade de ambas, mas também a interpretação a ser dada ao dispositivo. Mas também que a interpretação a ser dada ao dispositivo não pode ser extraída isoladamente do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Dito de outra forma, a técnica legislativa demonstra a importância conferida pelo Constituinte à inter-relação dos dois valores. Nesse sentido, compreende-se que a Constituição garante a liberdade de iniciativa como uma forma de valorizar o trabalho humano, permitindo seu livre desenvolvimento. Por sua vez, aquela liberdade só é exercida legitimamente se der ao trabalho o seu devido valor. Com essas palavras, né, da ministra Rosa Weber, a quem eu tive a honra de dizer no Congresso das Procuradoras e Procuradores do Trabalho, nesse último final de semana em Brasília, que ela está fazendo falta na corte, né? E aí eu concluo a minha fala. O esvaziamento da competência da Justiça do Trabalho é também o esvaziamento dos direitos sociais e de uma sociedade mais livre, justa e solidária. A contrário senso, o não reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para verificar as hipóteses de fraude à legislação laboral consiste em apoiar essas fraudes, em negar o que está literalmente disposto no inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal. Significa tornar inócuo o artigo 7º da Constituição, deixando de ter concretude o valor social do trabalho tão caro à Constituição Federal e tão necessário na sociedade em que vivemos. Obrigada. Parabéns, doutora Maiana. Foi excelente essa explanação. Aqui, eu estava tentando acompanhar o YouTube, as mensagens aqui, as perguntas e os aplausos nesse particular, mas fiquei muito atenta a tudo que a doutora trouxe. E essa questão, achei lapidar, ter trazido o caso concreto dessa sentença, que foi uma sentença que viralizou, acho que nos grupos de todos, né? Juízes, servidores, advogados. Porque, de fato, e nesse sentido, quem escolheu o título do painel foi perfeito. Vínculo de emprego e a fragmentação da competência material. Fragmentação. A doutora trouxe a questão prática dos tokens. A gente já imagina exatamente isso. O advogado que não tem acesso pelo token à justiça comum, que é só trabalhista. Questões que parecem, né? Mas não, no cotidiano pesam, né? Pesam muito mais. Mas as questões práticas também, no próprio judiciário, que os colegas trouxeram, imagina, uma sentença proferida por um juiz da justiça comum que vai ser executada aqui, que são tantas questões de competência, né? Originária, enfim, e derivada, que são fragmentadas, que nem se imagina, né? Na prática, como a doutora trouxe a questão do token. E essa fragmentação, a doutora também trouxe muito bem a questão do artigo 114, porque não podemos esquecer, e essa temática diz respeito muito ao direito processual do trabalho, além do direito material, que essa questão do pedidos como são formulados, que sempre atrair a competência material da Justiça do Trabalho. Porque desde a emenda 45, com a alteração que nós absorvemos em tese, a competência do trabalho em si, não só do emprego, qual seria a forma correta processualmente falando? Um pedido principal de vínculo de emprego e até correlatamente como causa subjacente, como causa jurídica, enfim, subjacente à questão da fraude ou não, e em ordem sucessiva, um pedido, aí sim, como a doutora colocou, caso não reconhecido o vínculo de emprego, caso não reconhecida a fraude, que seja reconhecido o vínculo de trabalho, que se pague corretamente, enfim, porque não foi pago a contento, porque é devido a uma indenização, sabe-se lá qual seria a pretensão efetivamente desse pedido. No caso concreto. No caso concreto, que a doutora também trouxe a questão da concretude, que é isso, né? O caso concreto é que efetivamente atrai a competência, o que sempre ensinamos e aprendemos, né? Enfim, parabéns, excelentes, os elogios aqui não param.
E só para a gente não se estender, porque assim, perguntas efetivamente ainda não tivemos, só aplausos, tá, doutora Maia? Se houver ao longo, deixamos para o final, até para passar a palavra para o desembargador Hildo, só um minutinho, que aqui apresento, como para quem não conhece, né? Enfim, Hildo Albuquerque Mouzinho de Brito, desembargador aqui do nosso TRT1, formado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba e mestre em Direito pela Universidade British Columbia, no Canadá. Exerceu os cargos de juiz de trabalho substituto do TRT da 13ª Região, professor da Faculdade de Direito da UF, da Paraíba, da Federal Paraíba, e atuou como procurador-chefe da Procuradoria da 13ª Região também. Publicou o livro sobre mediação e arbitragem, além de vários artigos jurídicos. Atualmente é presidente da 9ª turma aqui do TRT1. Então, desembargador, passo a palavra com muita honra, muita satisfação de estar mediando um painel tão interessante, com uma temática tão intensa. Boa tarde a todos. Obrigado, juíza Patrícia. O prazer é todo meu de estar aqui participando deste evento e deste painel especificamente com Vossa Excelência e com a procuradora Maiana Macedo. Eu quero cumprimentar a audiência, também agradecer à Escola Judicial pelo convite, na pessoa do desembargador Leonardo Pacheco. Dizer que, para mim, assim, eu me sinto em casa participando de um evento interinstitucional entre o Ministério Público do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Afinal, depois de ter sido juiz do trabalho substituto na 13ª Região, durante quase 4 anos, fui procurador do trabalho por 13, e daí que eu vim para o TRT do Rio pelo 5º Constitucional. Estou aqui já faz um pouco mais de 14 anos agora. Então, me sinto em casa, quero cumprimentar também especialmente meus amigos do Ministério Público do Trabalho. A exemplo da juíza Patrícia e da procuradora Maiana, faço rapidamente uma autodescrição. Sou homem branco, barba e cabelos grisalhos, 1,81 m de altura, 53 anos, estou usando terno e gravata. Eu queria começar pedindo licença, evidentemente não deve ter nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal assistindo a esse painel, mas como fica registrado, né, está tudo gravado, eu quero pedir licença porque a minha manifestação tem um teor crítico, né? Mas, evidentemente, é uma crítica construtiva, então, que as minhas palavras sejam recebidas com essa conotação, de uma crítica construtiva, e talvez, quem sabe, eu poderia dizer até um pedido de socorro, diante do que eu vou relatar e vou descrever, né, o que tem sido a nossa realidade. Pois bem, o tema do painel, o objeto deste painel, envolve a análise das reclamações 46443 e 54197. A primeira é relatada pelo ministro Roberto Barroso e a segunda pelo ministro Dias Toffoli, reclamações constitucionais. Mas eu vou dividir a minha apresentação em 4 partes. Farei uma breve introdução com informações sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito de terceirização e pejotização. Na sequência, vou fazer um exame dos desdobramentos e do efeito expansivo que o Supremo tem dado a essas decisões em sede de reclamações constitucionais. Depois, terceiro item, fazer uma análise rápida desta reclamação 54197, especificamente, e aí extrair algumas conclusões. E gostaria de começar dizendo o seguinte: o exame dessas reclamações não pode ser feito de forma isolada. Na realidade, elas representam apenas uma pequena parte de uma obra de muito maior envergadura que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Está em construção, ou se pode dizer que, a esta altura, que já foi construída, uma jurisprudência de consagração de uma liberdade praticamente restrita no campo das relações de trabalho, permitindo-se formas de contratação distintas do vínculo empregatício. Não é só o caso do transportador rodoviário de carga, que é o tema dessas reclamações. A procuradora Maiana já fez uma brilhante abordagem do caso concreto.
estamos vendo e falando, na verdade, uma linha de entendimento abraçada pelo Supremo, que é aplicável virtualmente a todo mundo. Corretor de imóveis a franqueados, passando por médicos, advogados, artistas, etc. Então, é fundamental recordar dois julgamentos do Supremo Tribunal Federal que constituem a base dessa jurisprudência. Estou me referindo aqui à DPF 324, que tratou de terceirização, e também a decisão consubstanciada no tema 725, também sobre terceirização, mas aí que adicionou a figura da pejotização. Então, na decisão da DPF 324, fixou-se a tese, entre aspas, de que é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Essa é a parte que interessa, é o item 1 da tese. E no tema 725, que também versou sobre terceirização, se incorporou o elemento da pejotização nestes termos, entre aspas. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Fecha aspas. No primeiro momento, acho que ninguém imaginou que a ampliação do Instituto da Terceirização para qualquer atividade empresarial pudesse ter o efeito expansivo que nós estamos testemunhando agora no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, terceirização não constitui autorização para banimento do contrato de emprego. Mas, infelizmente, o que temos visto é que essas decisões a respeito de terceirização vêm lançando reflexos muito maiores do que os esperados. E é isso que eu vou abordar no tópico seguinte, onde eu faço agora um exame dos desdobramentos e do efeito expansivo que essas decisões do Supremo têm tido nos julgamentos das reclamações constitucionais, que a esta altura chegam à casa dos milhares. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a DC 48, declarou a constitucionalidade da Lei 11.442, de 2007, que regulamentou a figura do transportador rodoviário de cargas, assentando a natureza comercial / civil da relação existente entre ele e a empresa contratante. A procuradora Maiana fez já digamos assim, uma análise exauriente dessa decisão da DC 48. Nesse julgamento da DC 48, o Supremo se valeu expressamente da sua decisão anterior, na DPF 324, que validou o Instituto da Terceirização de Atividade Fim. Aí já começa a haver uma certa mistura, uma certa contaminação, né, entre validação de terceirização de atividade fim com reconhecimento do caráter comercial ou civil da relação transportador rodoviário de carga, com absoluto afastamento da possibilidade de existir uma relação de emprego. Eu vou abordar isso um pouquinho mais à frente. Então, quando o Supremo julgou essa DC 48, em tese, digamos assim, não havia nenhuma surpresa sob o ponto de vista jurídico, até porque são várias atividades que envolvem o trabalho humano e que não configuram o vínculo empregatício. A Justiça do Trabalho sabe disso muito bem e, desde sempre, demarcou esses campos, sob o influxo do princípio da primazia da realidade. O exemplo disso é o artigo 442 da CLT. Há décadas, ele dispõe que não existe relação de emprego entre cooperativado, cooperativa ou com o tomador de serviço, e esse fato nunca impediu o Justiça do Trabalho de reconhecer o contrato de trabalho quando detecta fraude no cooperativismo, e muito menos ela teve a sua competência material afastada nessa situação. Então, o problema é o efeito expansivo, repito, que o Supremo Tribunal Federal vem dando às decisões que ele proferiu na DPF 324 e na DC 48. Em primeiro lugar, eu me refiro à interpretação que vem sendo conferida pelos ministros da Suprema Corte, a questão da competência para processar as ações desses profissionais do transporte rodoviário de carga. E é um exemplo disso a decisão proferida na reclamação 54.197 e na outra, que é a 46.443, aqui no nosso painel. Entretanto, essa decisão na ADC 48 e a decisão na DPF 324 não trataram de competência. Elas cuidaram de terceirização e da figura do transportador rodoviário de carga. Então, não há razão para extrair desses pronunciamentos do Supremo a conclusão de que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ações trabalhistas que postulam reconhecimento de vínculo empregatício.
O segundo efeito expansivo devastador extraído das decisões tomadas pelo Supremo na DPF 324, na DC 48 e também no tema 725, diz respeito ao próprio mérito da natureza das relações que envolvem o trabalho humano. É que o Supremo Tribunal Federal tem transposto para o campo do direito material a repulsa à figura do vínculo empregatício como um resultado quase automático dessas decisões. O que temos visto nos julgamentos de muitas reclamações constitucionais é que a própria relação controvertida sob exame no processo fica muito sujeita ao rótulo dado ao contrato celebrado entre as partes, em detrimento da primazia da realidade. Basta ver o que tem ocorrido com as reclamações trabalhistas envolvendo corretores de imóveis, franqueados, médicos e advogados. Cito o exemplo da reclamação 61.514, essa não está no nosso painel, mas eu estou invocando, relatado pelo ministro Nunes Marques, que, com fundamento nesses pronunciamentos do Supremo, julgou procedente o pedido para afastar o contrato de trabalho que havia sido reconhecido pelo TRT entre um corretor de imóveis e a imobiliária, determinando-se um novo julgamento em conformidade com a decisão na ADPF 324. E outro exemplo é a reclamação 65.011, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que, com base nessas decisões do Supremo, na DC 48 e na ADPF 324, julgou procedente o pedido para cassar a corda regional que havia reconhecido um vínculo empregatício entre uma médica contratada como PJ e o hospital tomador de serviços. Nesse processo, por sinal, nessa reclamação constitucional, o ministro relator, ele próprio julgou o mérito da reclamação trabalhista, julgou improcedente a reclamação trabalhista. Nem devolveu ao tribunal para que fizesse um julgamento complementar. Então, é importante registrar que, não obstante, esse ponto é muito importante, não obstante o cuidado que nós temos tido de identificar no processo, no caso concreto, os elementos típicos de um pacto laboral, o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, tem ignorado nossas conclusões e simplesmente carimbado a tese do tema 725 para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego, considerando que a lista, a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. É o conteúdo do tema 725. Tem sido usado, repito, com todo respeito, como um verdadeiro carimbo nessas reclamações constitucionais. Temos recebido inúmeras decisões proferidas em reclamações, cassando nossos acordos, que reconhecem o contrato de trabalho nessas e em outras situações similares, desconsiderando completamente os nossos esforços para demonstrar que, no caso concreto, há provas de fraude em supostas relações comerciais ou de trabalho autônomo, que está caracterizado uma relação empregatícia, o distinguish, chamado distinguish. Se fala tanto hoje na uniformização de jurisprudência, né? Mas, e eu sou a favor disso, acho que não tem como ser contra atualmente, até porque está na lei. Agora, a uniformização de jurisprudência tem que vir completa, né? Um pacote completo. Você não pode querer fixar teses vinculantes e deixar de fora a figura do distinguish, né? Ou seja, a possibilidade de o juiz ou o tribunal, no caso concreto, identificar elementos que o distinguem da tese fixada teoricamente e que permite ao julgador chegar a uma conclusão diferente naquele caso concreto. E isso com todo respeito. E nunca mais repetir, o Supremo Tribunal Federal não tem observado. Os nossos acordos têm sido cassados, invariavelmente, sem, digamos assim, um exame minudente, detalhado, criterioso, desses elementos que nós identificamos como representativos da fraude, no caso concreto. Simplesmente tem se aplicado lá no Supremo, nessas reclamações, a ideia de que a terceirização é válida em qualquer atividade, que é possível fazer contratações entre pessoas jurídicas para prestação de serviço, tema 725, ou caça o acórdão para declarar incompetência da Justiça do Trabalho e manda para a Justiça Comum, ou caça e devolve para que a gente rejulgue, ou simplesmente eles caçam e julgam lá improcedente. Está havendo uma grande mistura de conceitos e institutos em decorrência desse efeito expansivo, digamos assim, que o Supremo tem dado a essas decisões. E o que é mais grave, né? Essa posição do STF, ela tem sido aplicada não apenas em relação à prestação de serviços feitos por meio de pessoa jurídica, mas também tem sido estendida a alegados trabalhadores autônomos. Aliás, o artigo 442B da CLT, que foi acrescido pela reforma trabalhista, dispõe que não há relação de emprego quando se trata de contratação de autônomo. É uma inovação legislativa que não deveria provocar qualquer alteração naquilo que a Justiça do Trabalho sempre fez. É exemplo, aliás, que já tinha ocorrido
com a figura do cooperado, lá no artigo 442 também. A Justiça do Trabalho sempre aplicou o princípio da primazia da realidade e, no caso concreto, quando identificava elementos de fraude, declarava o vínculo empregatício. Então, isso, na verdade, não era para ser, não é nenhuma novidade, nem deveria provocar nenhuma comoção ou alteração de competência material da Justiça do Trabalho. Mas, infelizmente, o Supremo tem aplicado também nas alegações de trabalhadores autônomos, como corretor de imóveis, que eu mencionei, essa mesma tese 720, do tema 725 e cassada acordos. Então, me parece que está havendo aqui uma preponderância desmedida, né, absoluta do princípio da livre iniciativa, da livre concorrência, sobre o valor social do trabalho e também sobre a dignidade da pessoa humana. Ao invés de uma compatibilização desses postulados, tem havido a prevalência da livre iniciativa sobre os demais. Recortei aqui um trecho de um acordo do STF nessas matérias, dizendo o seguinte, abre aspas, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, fecha aspas. Então, se tornou praticamente um vale-tudo, né? E a Justiça do Trabalho tem sido impedido, amordaçada, né, por assim dizer, de dar a sua palavra. Então, me parece que se prosseguir nesse caminho vai ser só uma questão de tempo até que os empregadores no Brasil passem a optar maciçamente por celebrar contratos com pessoas jurídicas a serem constituídas pelos prestadores de serviço ou com autodenominados autônomos para afastar o contrato de trabalho. Se o rótulo importa mais que a realidade, por que não seguir esse caminho? Fiz aqui até um registro aqui de invocar a advertência de Mário de Andrade, quando diz que as pessoas não debatem conteúdo, apenas os rótulos. Quando, em verdade, né, a gente sabe bem disso, juiz de trabalho que somos, o importante é a essência das coisas, e não a forma. O princípio da primazia da realidade, que nos é tão caro e fundamental para o direito do trabalho, nos ensina isso. Se o rótulo prevalecer sobre o conteúdo, realmente vai ser praticamente impossível para o juiz de trabalho exercer a sua função. A primazia da realidade é o instrumento mais importante para o desempenho da função, da missão constitucional do juiz de trabalho, e todos que militam na justiça do trabalho sabem muito bem disso. Agora eu passo para um exame mais específico dessa reclamação 54.197 do nosso painel, que, como já mencionou a procuradora Maiana, diz respeito, envolve a figura do transportador rodoviário de carga, para dizer que, no voto dessa reclamação, o ministro relator considerou que se deveria aplicar a essa situação do transportador rodoviário de carga o mesmo entendimento que o Supremo adotou na ADI 3395, que é aquela ação direta de inconstitucionalidade que visou afastar a competência da Justiça do Trabalho para julgar servidores públicos estatutários. Então, o relator disse o seguinte, aplico aqui a mesma ratio ao caso do transportador rodoviário de carga, concluindo que, aspas, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei 11.442, fecha aspas. Então, essa posição, além de constituir uma extensão não tratada pela decisão do STF na DC 48, mais um efeito expansivo, né, que não tratado na decisão da DC 48. Então, essa disposição do Supremo representa uma inovação dos parâmetros conhecidos em termos de direito constitucional e direito processual, porque se a Constituição estabelece que compete à Justiça do Trabalho julgar as lides de decorrência das relações de trabalho, na forma ampliada, por sinal, pela emenda constitucional 45, é a ela, a Justiça do Trabalho, que cabe processar e decidir uma reclamação trabalhista em que o autor descreve a existência de uma relação de emprego e postula direitos trabalhistas. Afinal, como se sabe, a competência material é aferida à luz do quadro descrito pela demanda. E somente o exame do mérito, em cognição exauriente, poderá revelar no fim do dia que tipo de relação envolveu as partes. E no plano abstrato, se a norma é de relação de trabalho, nenhum outro órgão do Judiciário brasileiro tem competência para processar, para conhecer do processo. Então, a situação versada naquela DI 3395 se referia apenas à exclusão ou não do servidor estatutário da competência da Justiça do Trabalho. De modo que essa transposição, digamos assim, da ratio decidente na DI 3395 para outros casos não se mostra, com todo respeito, adequada. Aqui, no caso, a Justiça do Trabalho é um ramo especializado do Judiciário, cuja missão constitucional é exatamente julgar a controvérsia da decorrência das relações de trabalho.
Assim, não é correto, sob a ótica constitucional ou processual, remeter uma reclamação trabalhista dessa natureza à justiça comum, cuja competência, o próprio nome revela, não inclui relações trabalhistas. Nesse contexto, o raciocínio abraçado na reclamação constitucional sob enfoque modifica o que sempre se entendeu como uma verdadeira ratio para a fixação de competência material. E ainda existe agravante que o juiz de direito não possui informação adequada para identificar uma relação de emprego, assim como o juiz de trabalho não está para tratar de questões criminais, por exemplo. A procuradora Maiana mencionou o exemplo de um juiz de direito que, depois de receber um caso desse do Supremo, julgou, afastou a relação comercial e devolveu a justiça do trabalho. O grande, digamos assim, perigo é que, na verdade, isso provavelmente ou possivelmente não vai ser a regra. Por quê? O juiz de direito ele não tem informação para identificar a relação de trabalho, a relação de emprego. Ele não tem essa formação. Como juiz de trabalho, não tem formação criminal. Então, é mais provável, é mais fácil que o juiz de direito, recebendo isso Supremo, inclusive com a exortação a que se respeita a decisão vinculante da DC 48, que a relação do transportador de carga é uma relação comercial, não é uma relação de trabalho. Na visão do Supremo, é uma relação comercial/civil. O Supremo já afastou. Quer dizer, na verdade, a meu ver, com todo respeito, nem subsidiariamente pode haver, à luz da decisão do Supremo, um pedido na Justiça do Trabalho. Se não houver reconhecimento do contrato de emprego, eu peço, então, outros direitos, digamos assim, eventualmente decorrentes da Lei 11.442. Não pode. A decisão do Supremo é que é relação comercial. O Supremo excluiu essa possibilidade subsidiária. Então, é uma proclamação da natureza comercial desse vínculo, que se o juiz de direito não excluir, acabou-se, não tem volta para o seu trabalho, nem tem pedido subsidiário depois de outros direitos trabalhistas. Por quê? Porque é uma relação comercial. Vai morrer no que for decidido lá na Justiça Comum. Assim, com todo respeito, mais uma vez, eu falei da crise construtiva, da bizarrice que se construiu em termos processuais. Isso é uma situação que ninguém nunca imaginou, nem podia imaginar que a gente chegasse a esse ponto. De se declarar que, num caso como esse, em que o autor pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício, porque a defesa diz, não era vínculo empregatício, era autônomo, ou era comercial. Aí a Justiça do Trabalho deixa de ser competente e isso vai para a Justiça Comum para o juiz dizer, não, aqui tem uma relação de emprego, volta para lá. É uma coisa assim, ou a gente tem que voltar para os bancos da Faculdade de Direito e reaprender tudo, ou é bizarrice mesmo, com todo respeito. Então, é preciso seguir todas as palavras, porque a gente normalizar ou banalizar essas coisas talvez seja pior. Porque não só isso vai ficar entalado, como a gente vai passar a admitir qualquer tipo digamos assim, de entendimento descabido, né? E esse, com todo respeito, é um deles, é um exemplo deles. Então, esse entendimento estampado na decisão da reclamação 54.197 parece revelar, a meu ver, uma opção do STF, que ao impedir a Justiça do Trabalho de reconhecer contrato de trabalho em casos como esse do transportador rodoviário de cargas, a intenção é de abrir espaço, ou a opção é de abrir espaço para novas formas de uso do trabalho humano. Aliás, isso está dito nessas decisões do Supremo, na DC 48, fala disso, né? Das novas formas de trabalho humano, da possibilidade de convivência com a relação de emprego. Só que a gente não está vendo bem o encaminhamento de uma convivência, né? Está vendo uma preponderância ou a abertura de um caminho largo, imenso, enorme, infinito, para outras formas de contratação que não seja a relação de emprego. E o problema, eu digo aqui, é que isso tudo está sendo feito à revelia da realidade dos fatos. O princípio da primazia da realidade está sendo completamente ignorado. Então, não se trata, evidentemente, de desconhecimento por parte do STF, de seus ministros, do que estabelece a Constituição Federal, do que dispõe o Código de Processo Civil, do que ensina a doutrina processual sobre competência. Mas se cuida, isso sim, de uma escolha consciente de permitir a prática de outras formas de uso do trabalho humano, o exemplo do transportador de cargas, genericamente falando, de pejotização de trabalho autônomo de toda ordem, porém, sem se preocupar com o que ocorre na vida real. Então, a seguir esse raciocínio de forma restrita, de agora em diante, sempre que a tese da defesa for de existência de uma relação qualquer, diferente da seletista, haverá deslocação da competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum. Quando não for o caso, o julgamento imediato, né? Porque é isso, repito, que a gente tem visto
São inúmeras reclamações, não param de chegar decisões caçando acordos. Nessa linha, ou se declara incompetência da Justiça do Trabalho e manda para a Justiça Comum, ou se caça dizendo que não havia empregatício, devolve para a gente julgar de acordo com a DPF 324, com o tema 725, ou os próprios relatores já julgam procedente a reclamação trabalhista. E isso em caso de trabalho prestado através de pessoas jurídicas e de profissionais autônomos, como corretor de imóveis, por exemplo. Corretores de imóveis, médicos, advogados. Então, tem sido, digamos assim, uma espécie de decisão repetitiva, por carimbo. Não tem havido um cuidado nessas decisões de reclamações constitucionais de apreciar como nós fazemos, de forma detalhada, minuciosa, aqueles elementos concretos que evidenciam a existência de uma fraude. Não podemos ficar só no rótulo. Isso está na base do nascimento do direito do trabalho. Se prevalecer o rótulo que consta no documento de contratação, evidentemente que é muito fácil se afastar a legislação trabalhista. Isso parece uma coisa elementar, mas a gente tem que repetir. É truísmo, mas tem que repetir, porque se está sendo negado, a gente tem que dizer como é. As coisas são assim. O direito do trabalho se assenta, entre outros princípios, na primazia da realidade. Se isso não for respeitado, se não for observado, o direito do trabalho é letra morta. É letra morta, porque você põe no papel o que quiser. Isso aqui é um contrato autônomo com um corretor de imóveis. Isso aqui é um contrato autônomo com um médico. Isso aqui é um contrato de pessoa jurídica com um apresentador de televisão. E aí é o que vale o que está escrito. Tem até uma série da Globo com esse título, né? Então vale o que está escrito. E aí, se vale o que está escrito, o direito do trabalho não entra em campo. Não entra em campo, porque a nossa praia é primazia da realidade. Primazia da realidade. E eu vou seguir agora aqui para as conclusões, dizendo o seguinte: não é difícil prever as consequências nefastas dessa jurisprudência do STF, com todo o respeito que se pode ter à Suprema Corte do nosso país. Repito, eu peço licença para fazer essas críticas construtivas. Estamos num evento aqui doutrinário, e a Lomã nos permite isso. Ou um pedido de socorro, como eu falei, né? Então, as consequências nefastas que essa jurisprudência do STF vai trazer tanto para o mundo do trabalho, no curto e médio prazo, quanto para a própria existência da justiça do trabalho no longo prazo, e ainda para a sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro. Não sabemos ainda até onde o STF pretende estender esse caminho da pejotização e do trabalho autônomo, com o afastamento da competência da justiça do trabalho para analisar as alegações de fraude. Se não houver limite, a contratação do trabalho humano poderá se dar em breve exclusivamente por meio de autônomos e pessoas jurídicas. A autorização de ampla liberdade de contratação do trabalho humano dada pelo STF ficará só para casos envolvendo profissionais liberais e franqueados, ou qualquer indivíduo poderá ser intitulado daqui para frente como autônomo ou constituir uma pessoa jurídica e prestar serviço nessa condição. Pode ser padeiro autônomo ou PJ, pode ser operário autônomo ou PJ. Já existe a figura do MEI, né, o microempreendedor individual, que engloba uma gama enorme de profissionais, esses. Então, facilmente vão entrar nessa onda aqui da incompetência da justiça do trabalho e da necessidade de contrato de trabalho só porque o contrato foi firmado com a pessoa jurídica. Então, até onde vai isso? Com o passar do tempo, será difícil algum empregador assinar um contrato de trabalho no Brasil. Assim como se consagrou a terceirização infinita, correndo o risco de ver autorizado uma pejotização infinita ou um trabalho autônomo infinito. Vale tudo. A tese jurídica fixada no tema 725 não impôs limites explícitos à pejotização. E não se tem visto qualquer preocupação do STF com eventuais limites ou com o princípio da primazia da realidade. Então, a palavra está com o Supremo Tribunal Federal. Ele construiu essa jurisprudência e precisa estabelecer parâmetros e limites para a pejotização e para a figura do trabalhador autônomo, dentro do seu entendimento de validade de qualquer forma de terceirização. E também precisa permitir que a justiça do trabalho cumpra o seu papel de identificar a relação de emprego quando ela se apresentar no caso concreto, como o afastamento de pseudo-contratos comerciais, autônomos ou de falsas pessoas jurídicas. E concluo dizendo o seguinte: talvez nós estejamos vivendo agora o período mais desafiador da história da justiça do trabalho, porque antes as ameaças de sua extinção vinham de forças externas, e agora corre-se o risco de um total esvaziamento das suas competências constitucionais por decisão do nosso órgão de cúpula, que é o Supremo Tribunal Federal. Por sinal, isso já aconteceu no âmbito do Poder Normativo da Justiça do Trabalho. Eu faço parte da CEDIC e sei muito bem do que estou falando. O Poder Normativo foi esvaziado
a competência para decisões coletivos praticamente hoje é inexistente. Então, caminha-se nesse ritmo, a passos largos, para o esvaziamento também da sua competência para julgar dissídios individuais. O passo seguinte poderá ser a extinção da Justiça do Trabalho por inanição. Era o que eu tinha a dizer. Obrigado a todos pela atenção. Muitíssimo obrigada, desembargador Rildo. Excelente palestra, excelente exposição. E aí, nesse gancho do efeito expansivo, temos vários comentários aqui. Já vou passar a palavra para os palestrantes aqui tecerem. Tem perguntas, tem colocações, mas gostei dessa questão do efeito expansivo, ampliativo, né, que na verdade está havendo, a verdade é essa. Eu acho que o Plá Rodrigues, o Américo Plá Rodrigues, deve estar revolvendo, assim, enfim, na tumba desde então, porque todo o trabalho que ele teve de construção do princípio da primazia da realidade realmente foi desconstruído, né? E isso nós estamos falando ainda no campo material. E aí eu volto à nossa temática da fragmentação da competência, né, que é o nosso painel específico, que me lembrou, desembargador Rildo, quando o desembargador mencionou a questão do distinguish, né, da distinção, que eu me lembro que eu escrevi um artigo, e aí tem tudo a ver com o que o ministro Evandro colocou na palestra de ontem, sobre a questão do prisma metodológico, que foi um artigo doutrinário que aqui da Escola Judicial, foi publicado na escola, em outros livros, que o Senado, quer dizer, o Senado Federal, na época, utilizou como bibliografia da exposição de motivos do Código de Processo Civil, vejam bem isso, né? Que cuidava do princípio da concretude, do prius metodológico para a distinção dos casos concretos quando fosse aprovado o Código de Processo Civil. Ou seja, tudo isso foi esquecido, né? Ou seja na temática material trabalhista, seja em termos de direito processual, teoria geral do processo atual com o Código de Processo Civil, também esquecemos da concretude que a doutora Maiana tanto colocou, o doutor Rildo também, é algo reiterado aqui, concretude, período metodológico, concretude, caso concreto, tudo isso tem sido totalmente esquecido, né? Isso é bem interessante. E, enfim, eu acho de extremo relevo que nós tenhamos isso em mente, da concretude, por um lado, né, do caso concreto com primazia da realidade, norteando, porque norteou todas as palestras. Foi uma fala, né, reiterada, um enquadramento reiterado de quase todos os palestrantes. E aqui, deixa eu só me achar, porque agora são muitas colocações. Deixa eu pular direto para a Jane, porque o YouTube está parabenizando por demais os palestrantes e com algumas colocações aqui de relevo. Só um instantinho, deixa eu só me situar aqui. Vamos lá. Nosso colega, Roberto Carlos, se considerarmos o decidido pelo ministro Barroso, o correto não seria justiça comum simplesmente dizer se tem ou não fraude e, no caso de constatada fraude, deixar que o vínculo de emprego seja declarado ou não pela Justiça do Trabalho é uma indagação. Como pode um juiz da Justiça Comum declarar ou não um vínculo de emprego? E aí, fiquem à vontade, que achar por bem ter essas colocações, doutora Maiana. Eu acho que, em tese, sim, mas eu acho que na prática da decisão se torna muito difícil, né? É como aqueles pressupostos recursais, né? Que você quase que entra no mérito para verificar se existe ali uma repercussão, né? Por exemplo. Então, eu acho que, em tese, sim, porque é um absurdo a gente admitir que um juiz da justiça comum declare a existência de vínculo de emprego, né? Eu acho que está claramente indo contra a competência da Justiça do Trabalho. Mas eu acho que na prática, para que ele verifique, né, teria que ser uma. Eu acho difícil assim, né? Vai verificar lá. Porque eu entendo que a análise simples, né, dos requisitos da lei, no sentido de que é arrendatário, né, do veículo, ou é proprietário do veículo, se fizer simplesmente essa análise, tiver tudo preenchido, né, porque se não tiver preenchido, digamos, né, vai para o seu trabalho. Mas mesmo que esteja tudo preenchido
essa análise fica muito difícil, né, de você conseguir não entrar na questão do vínculo para que a decisão seja eu acho que é muito difícil estabelecer esse limite na prática da decisão, entendeu? O juiz comum, acho que o correto seria realmente isso, né? Havendo essa possibilidade, é o que deveria acontecer, mas na prática eu acho muito difícil. Se tem ali uma alegação de fraude, como é que o juiz não vai analisar minimamente, né? Ele vai fazer uma análise simplesmente formal, né? Essa análise formal, ela é capaz de dar conta da alegação de fraude na justiça comum, né? Então, eu acho que é bem complexo. Eu acho que, na verdade, a Justiça do Trabalho tem que iniciar o julgamento, né? E, doutora Maiana, até Isso. nesse crescente, nessa toada da doutora, a Doutora, doutora Ana Cristina Gameleira Werneck, ela só doutora acrescenta... Patrícia, Pois não, pois não. só fazer um complemento. Que me parece, e esse é o meu vaticínio, aqui o juiz de direito ele tenderá, como diz a procuradora Maiana, ele tenderá muito mais a valorizar o aspecto formal do contrato celebrado pelo transportador rodoviário, essas informações que a lei prevê, né, o cadastro dele como transportador, isso tudo normalmente é feito, a gente sabe que é feito, né? O problema é a questão no dia a dia, na prática, o descumprimento digamos assim, do que seria aquele roteiro legal. É isso que acaba levando, né? Subordinação, a pessoalidade, acaba levando à configuração do vínculo empregatício. O juiz de direito não está habilitado, com todo respeito, para fazer isso, como o juiz de trabalho não está habilitado para julgar questões criminais. Quem dorme com o Américo Plá Rodrigues na mesa de cabeceira é o juiz de trabalho. Perfeito, perfeito, desembargador, exatamente. E nessa mesma toada, a doutora Ana Cristina Grau Gameleira Werneck diz isso. Penso que o artigo 9º da CLT, vigente, inclusive, na sua redação atual, confere ao juiz do trabalho o poder de declarar a fraude, com a competência que está prevista no artigo 114 da Constituição. Isso, enfim, né? Perfeito. E ainda, o juiz Roberto Gago, dentro dessa indagação, ele pede para registrar que também não concorda com a decisão do STF, mas, se temos que cumpri-la, que o vínculo esteja declarado, ao menos pela Justiça do Trabalho, e não pela Justiça Comum. Eles entendem que o distinguish é um jeitinho, aí volta a questão da distinção, né? Da concretude, quer dizer, o distinguish não é um jeitinho, é trazer para o caso concreto a distinção, né? E ele vem criticando exatamente essa questão não é um jeitinho do juiz do trabalho, é algo que está previsto, inclusive, no Código de Processo Civil, enfim. E aqui também temos o juiz André Carvalho, diz ele, criaram uma aberração dentro do sistema de competência. Exato, André, estamos falando da fragmentação. Essa fragmentação da competência é um pouco assustadora, porque ela realmente fere todas as balizas que nós sempre tivemos de competência. A pretensão é que traça a competência da justiça do trabalho, e por aí vai, né? Pretensão material e tudo mais. Diz ele, criar uma aberração dentro do sistema de competência, pois mandam a Justiça Estadual apreciar, e teve um colega estadual, foi o caso que a doutora Maiana trouxe isso, José André, um colega estadual que sentenciou novamente a demanda e mandou para a Justiça do Trabalho dar prosseguimento. Quer dizer, olha a fragmentação da fragmentação, é algo assim, em termos práticos também, incríveis. Muitos elogios, mas antes disso, né, desdobramentos não sei, que declarou o vínculo e agora temos que complementar os efeitos do reconhecimento de vínculo. Desdobramentos, exatamente. E aí, os efeitos disso, né? Nós complementamos, assim, declarou, e as horas, eu não sei, eu não vi o caso concreto, né? Mas, digamos, e as horas extras decorrentes disso, já que ele declarou, como é que fica isso? Eu vou reabrir a discussão? Reconhece o vínculo e devolve os autos ao primeiro grau para análise de demais aspectos da demanda. Exato. Reabre a instrução. Virou o Tribunal do Trabalho. É bem complexo, bem complexo. Antes de passar a palavra para as considerações finais dos excelentes palestrantes, o tema foi riquíssimo. Temos muitos elogios do Dr. Bruno Medeiros, bela explanação para ambos palestrantes, André Carvalho, excelente painel, Antônio Silva,
excelente painel, parabéns aos palestrantes, ótimos exemplos, excelente dinâmica da palestra. Desembargador, muito obrigada. Procuradora, muito obrigada. Mais elogios. Parabéns aos idealizadores do Congresso, aos palestrantes, à escola. Excelência, Antônio, Excelência Patrícia também. Obrigada. Muito bom suas reflexões trazidas. Realmente é um prazer, é um tema que acredito que seja caro a todos nós que estamos aqui, né? Foi exatamente como o desembargador colocou, todos nós temos o Plá Rodrigues na nossa cabeceira, então é muito complexo, né? Nos distanciarmos, nos despirmos disso tudo, porque não é abrir ao novo, não é questão, porque, né, podemos até ter essa fala, mas é muito antigo, primazia da realidade é algo muito antigo, vamos nos abrir ao novo. Não é essa a questão, né? São balizas fundamentais, inclusive previstas na própria Constituição, estamos falando de competência material, né? E com todo o cabedal que está no Código de Processo Civil, em termos de precedentes e efeitos, dentro desse efeito expansivo que o desembargador colocou, enfim, que esse não está, esse efetivamente não está previsto. Então, eu passo inicialmente a palavra à doutora Maiana para suas considerações finais, em relação a tudo que nós debatemos e conversamos aqui. Eu gostaria, assim, de agradecer essa oportunidade, né, de participar de um painel desse tão importante e desse congresso que está tratando de um tema realmente que é um tema da hora, assim, que é um tema muito importante. Eu estava angustiada, pensando, gente, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Porque realmente a gente vai vendo, né, as nossas competências, as nossas atribuições sendo diminuídas, mas eu queria dizer que certamente, ideias muito profícuas surgiram nesse congresso, né? Por exemplo, o ministro Alexandre Agra Belmonte falou sobre a importância dos órgãos de classe, né? Tanto da magistratura do trabalho como do Ministério Público, sobre a importância dessas instituições, para buscar mesmo, para estabelecer um diálogo diretamente com o STF, a fim de que a gente possa traçar caminhos para que a nossa competência seja restaurada, né? A gente teve o Congresso, nesse último final de semana, de 45 anos da ANPT, e foi um congresso muito bonito, em que, inclusive, houve um painel em que se destacou a importância da ANPT na luta pelos direitos sociais, né? Seja em busca da erradicação do amianto, do uso do amianto, né? E eu acho que a gente pode entrar também, de alguma forma, buscando mesmo esse diálogo, né? Isso foi destacado pelo ministro Agra Belmonte, e no painel da manhã, por exemplo, o Berthier também chamou a atenção, né, para essa junção de um diálogo que pode ser conectado à democracia, né? O STF tem se apresentado como um tribunal que defendeu a democracia, e eu acho que a gente pode, de alguma forma, conectar esses direitos sociais também com a democracia, né? Ontem eu participei de um painel em que eu ouvi uma palestrante excelente, mas que tem muito contato com a juventude, e ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o seguinte: essa geração não conhece a CLT. Assim, eles não têm esse contato, é muito fora da realidade deles, né? Eles veem na internet um lugar para ganhar dinheiro, um lugar para o trabalho, né? E a gente, de uma outra geração, olha para isso com muito estranhamento, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar se conectar de alguma forma também com essa juventude, trazendo a importância da garantia de direitos, né? A gente vai, às vezes, ouvindo motoboys que falam: vocês querem vínculo de emprego? Não. O que vocês querem? Férias? O que vocês querem? Quero ter 13º. Aí você fala: então, por que não quer o vínculo? Porque está desconectado, né? E a gente está tão ali imbuído da teoria,
né? E acaba, às vezes, perdendo um pouco essa sensibilidade com a realidade. O princípio da primazia da realidade, para a gente, tão natural, tão comum, né? E o direito civil falando com muita novidade da Surrécio Suprécio, né? Do Tucoc, que são subprincípios da boa-fé, e a gente já fala disso há muito tempo. Né? Então, assim, agora todo o processo civil fazendo uma informalidade, a conciliação, a mediação, o que não é a nossa comissão de conciliação prévia, que foi declarada, né? Que não precisaria submeter, mas agora as discussões do processo civil perpassam muito por isso. Então, assim, nós, enquanto direito do trabalho, enquanto processo do trabalho, nós temos uma teoria sólida, nós temos uma teoria organizada, nós temos uma teoria realmente que é muito... muitas pessoas tratam a nossa teoria como se a gente fosse atécnico, mas, na verdade, a nossa teoria é muito técnica, é muito consolidada. Então, assim, eu agradeço a oportunidade e gostaria, assim, de finalizar dizendo que eu acredito que a gente vai conseguir construir caminhos para a garantia da competência da Justiça do Trabalho e para a garantia, assim, dos direitos sociais e para que a gente tenha trabalhadores com direitos básicos. Obrigada. Excelente, excelente. Desembargador Rido, antes de passar a palavra, só um comentário do Felipe Melo, que ele diz que nesse caso que nós mencionamos, que eu até mencionei, será que será reaberta a instrução processual, como foi? Ele diz que nesse caso mencionado, salvo engano, teve nova prova oral sim produzida no juízo trabalhista, olha só a situação. E a sentença proferida no juízo civil, com posterior remessa para a Justiça do Trabalho apreciar os demais pedidos. Quer dizer, olha o imbróglio processual, imagina isso, enfim, né? Muito, muito, muito complexo. E também o Antônio Silva, né, que está agradecendo aqui pelas reflexões excelentes, ele diz que na atuada da doutora Maiara, Maiana, ele botou Maiara, desculpa, tá? Maiana, que ele botou Maiara aqui. Que a doutora Maiana impôs, foi muito bom e um gancho de início de uma empreitada de diálogos de acordo com as leis e resiliências. Desembargador Rildo, por favor, suas considerações. Cumprimentar novamente a escola e o Ministério Público por esse trabalho conjunto, né? Muito importante, especialmente nesse momento histórico. Oxalá que a Justiça do Trabalho consiga sair da berlinda em que se encontra, né? O diálogo, claro, é um caminho. Agora precisa saber se o Supremo está com as portas e os ouvidos abertos para isso, né? Porque, digamos, atirar pelo que tem sido feito em sede de reclamações constitucionais, em princípio, não vejo diálogo acontecendo, pelo contrário, né? Apenas uma afirmação e reafirmação diária dessa jurisprudência, digamos assim, draconiana para a Justiça do Trabalho. E acho que nem 8 nem 80, nem tudo é relação de emprego, nem nada é relação de emprego, né? E a Justiça do Trabalho, historicamente, sempre teve esse cuidado. Não tem reclamação julgada improcedente da Justiça do Trabalho? Claro que tem, é só acompanhar. Julga direto, né? Nesse caso concreto aqui, não há vínculo empregatício, não houve vínculo empregatício, né? Foi outra forma, foi um trabalho autônomo e tal. Parece que as pessoas que não conhecem, né, e que apenas ouvem as coisas assim, de ouvir dizer, ou não tem conhecimento do assunto, pensam que a gente está aqui com carimbo. O carimbo não está na nossa mão. O carimbo, com todo respeito, não está na nossa mão, né? Nós temos feito, historicamente, essa análise caso a caso. Então, como eu falei, eu fiz uma crítica construtiva e, talvez mais do que isso, é um pedido de socorro. Eu só não sei a quem dirigir mais esse pedido, porque se o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão de cúpula, e que hoje, sinceramente, a meu ver, ele está com a vida da Justiça do Trabalho em suas mãos. Nós estamos vivendo, eu não quero ser alarmista, mas na prática é isso, é uma ameaça existencial à Justiça do Trabalho. Não vai ser amanhã, claro, mas depois de alguns anos a se concretizar
esse caminho de esvaziamento da nossa competência, evidentemente que em todos os aspectos não fará sentido manter um ramo do judiciário esvaziado, pagando salários a juízes, servidores, mantendo tribunais. Certamente chegará um momento, se a competência for esvaziada, em que realmente não fará sentido mais, né? Não julga nada, ou não tem nada para julgar, não há mais relação de emprego, o número é mínimo, manda para a justiça comum mesmo, aí sim o juiz de direito vai poder julgar residualmente o que existiu em termos de relação de emprego. Então, nossa existência está nas mãos hoje do Supremo Tribunal Federal. O Supremo é que vai dizer se ainda faremos sentido no futuro ou não, porque é a quem podemos recorrer. O Congresso tem tido uma postura que também, com todo respeito, não ajuda, porque, né, veja a reforma trabalhista, com tantas reduções de direitos, restrições à justiça do trabalho. A história da cooperativa já estava lá na CLT, aí agora trouxeram o autônomo, parece que reafirmando, né? A justiça do trabalho aí tem que... como se a gente não fizesse isso. Cooperativa não é relação de emprego, autônomo não é relação de emprego. Nós sabemos isso, nós fazemos isso. É só deixar a gente trabalhar, né? Com Plá Rodrigues, a gente faz isso. Então, não sei mais a quem recorrer, porque se não for, não é o Congresso, não é o Supremo, resta apenas o Papa Francisco e Deus, né? A quem remeteu um pedido de socorro para remediar a nossa situação, né? Então, a mensagem é de esperança, né? Mas de muita preocupação também ao mesmo tempo. Muito obrigado. Perfeitamente, desembargador. Excelente. Bem, eu abri o painel citando o Castanheira Neves, professor de Coimbra, filósofo, professor de Coimbra, em homenagem ao ministro Evandro, que trouxe a sua fala na palestra de ontem, né? E eu vou encerrar antes, né, dos convites finais, dos agradecimentos, trazendo o professor da Universidade de Lisboa, que é o correlato Castanheira Neves, que é o Menezes Cordeiro, que acho que também é pertinente a toda essa fala e todas essas construções que nós trouxemos ao longo dessas palestras, que diz ele também em relação à concretude, ao caso concreto. Fora do caso concreto, ou sem, pelo menos, o ter funcionalmente em vista a especulação teorética, que, mesmo iluminada, linda, maravilhosa, não é direito. E aí ele põe com D maiúsculo. Não é direito. Essa é a grande questão. Então, agradeço aos palestrantes, foi excelente. Então, os elogios não param aqui, mas antes disso, quero convocar a todos, porque amanhã nós temos sequência esse congresso realmente está fantástico, tem sido um sucesso, a gente fica, né, o tempo inteiro pensando em soluções, em pedidos de socorro, enfim, em tudo mais que pode ser feito, e eu acho que muitas construções teremos, inclusive palestrantes e participantes, teremos, né, artigos publicados em relação a essa temática, quem sabe, né, isso também, estando registrado no papel, já tem uma outra roupagem, mas haverá um convite formal da escola nesse particular, mas convoco a todos que participem amanhã. Amanhã nós temos, a partir das 10 horas, o painel. Se a temática de amanhã é a Justiça do Trabalho e o STF, ruído ou ausência de comunicação. Painel 5 às 10 horas, o direito do trabalho pelas lentes da Justiça do Trabalho, até onde vincular-se. Perfeito, os temas, assim, os títulos estão excelentes, realmente, parabéns. Intervalo, e depois, às 2 horas, o direito... Perdão, quem serão os participantes e palestrantes? Mediadora, nossa querida desembargadora Márcia Regina Leal, palestrante Maria Aparecida Gugel, vice-procuradora-geral do Trabalho, e o ministro Douglas Alencar Rodrigues, ministro do TST, e conselheiro do CSJT, excelente painel, certamente. E às 2 horas da tarde, o direito do trabalho pelas lentes do STF, até onde vincular. De certa forma, também atrelado, onde teremos como nosso mediador o diretor da nossa escola, desembargador Leonardo Pacheco, como palestrante José de Limas Ramos Pereira, procurador-geral do Trabalho, e palestrante final imperdível, Luiz Roberto Barroso, ministro-presidente do STF e do CNJ. Então, efetivamente, temos que continuar nessa construção. Eu acho que todos, ao fim e ao cabo, como bem se diz em Portugal, queremos o melhor,
né? Buscamos o melhor, senão não estaríamos imbuídos nessas profissões, né? Então, acho que essa construção é conjunta e tenho certeza que será melhor do que está, né? Temos que ter sempre a esperança de que melhores tempos haverá. Então, até amanhã, às 10 horas. Agradeço novamente aos nossos palestrantes, aos nossos participantes, ouvintes do YouTube, nossos colegas, advogados e todos os servidores, e a Escola Judicial por propiciar momentos como esse, né? Tá bem? Uma boa tarde a todos. Obrigada, doutora Patrícia, também pela excelente mediação. Imagina. Obrigada, foi um prazer. Prazer. Um abraço.